Gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2024. É uma coisa esquisita, né? Mas está acontecendo. 2024, estamos aqui, né? Eu acho. Enfim, esse vídeo, eu quis começar com esse vídeo porque eu acho que é um vídeo assim sintético do que a gente vai fazer esse ano. Eu estou falando, mas não vai ser, mas enfim, do que eu imagino, que é assim 5 passos para uma vida mais feliz. Felicidade é uma palavra canalha, assim, né? Então talvez seja melhor pensar, e eu acho que é melhor pensar, 5 passos para uma vida mais satisfatória. E aí eu vou dar os 5 passos, falando sério, tá? É uma brincadeira assim, mas eu vou realmente dar esses 5 passos. Antes a gente tem que entender algumas coisinhas sobre satisfação e tal, mas eu vou falar esses 5 passos. O índice está aqui, é um índice simples, eu não quero complicar muito esse vídeo. A gente vai desenrolar vários aspectos que estão nessas propostas ao longo dos próximos vídeos. Mas a ideia é essa, o player, se vocês perderem, os capítulos estão aqui embaixo. Tudo que eu disser, que eu citar, tá como sempre aqui neste canal, na descrição do vídeo. Então não fique nervosa e tal, e tá tudo certo. Só achar aí embaixo na descrição. Bom, que raios é uma vida mais satisfatória, né? A gente trabalha aqui com essa hipótese, com a qual a gente vai continuar trabalhando, das nossas necessidades fundamentais, que a gente tem necessidades que a gente tem que satisfazer, vamos dizer assim, para a gente tem que voltar para uma zona de equilíbrio das nossas necessidades. Essa zona de equilíbrio se chama homeostase, uma zona homeostática, e a gente faz trabalhos no mundo alostáticos de satisfação das nossas necessidades para um retorno à zona homeostática. Maravilha, tudo isso está embaixo se você quiser olhar. Mas nesse sentido, quando esse trabalho é bem sucedido, ou ele funciona, é uma alostase eficaz, a gente retorna e encontra a satisfação das nossas necessidades, o que implica redução de tensão, retorno à homeostase. Aumento de tensão é desvio da homeostase, retorno de tensão, diminuição de tensão é retorno à homeostase. Essa é a diferença básica uma das diferenças básicas entre a neuropsicanálise formulada pelo Mark Solms, está embaixo também, que é a coisa com a qual a gente trabalha aqui nesse canal, e na autoescrita, está embaixo também nosso processo de pesquisa, e a psicanálise raiz lá freudiana e um pouco as derivações que tem, é claro, com muitas variações, mas a homeostase é uma diferença muito importante. A gente não faz uma descarga de tensão, a gente faz um retorno à zona homeostática, e isso é o que a gente vai precisar fazer para ter uma vida mais satisfatória. E aí, como fazer isso, né? A pergunta é como fazer isso, e aqui a gente vai falar então de como fazer isso em relação às 7 necessidades emocionais, que são aquelas que têm por objeto de satisfação outros sujeitos, e não coisas do mundo, outras pessoas, né? Pessoas. Então, por isso elas são mais complexas, porque essas outras pessoas também têm as necessidades delas, então a gente tem que negociar, né? Com a realidade, com os outros, o que a gente cada vez mais sabe menos fazer. Enfim, então beleza, isso aí é a satisfação, esse é o conceito de satisfação que a gente está usando. E aí agora a gente vai para os 5 passos, né? E nesses 5 passos, quem está lá na autoescrita comigo, que é o nosso processo de pesquisa aqui, de novo, se você quiser conhecer, vai aí embaixo dar uma olhada. A autoescrita está sempre aberta, então quem me pergunta, a turma está sempre aberta, a autoescrita está sempre funcionando. A gente é um curso permanente, então você pode entrar e sair quando quiser. Mas enfim, quem está na autoescrita vai um pouco identificar isso que eu vou falar como algo similar ao que a gente faz lá. Não é igual, eu estou fazendo aqui uma simplificação só para dar uma ideia para as pessoas que não estão na autoescrita. Quando você entra na autoescrita, isso é organizado numa sequência um pouquinho diferente da que eu vou falar aqui, mas essencialmente tem coisas muito similares. Dessas 5 etapas, esses 5 passos. E o primeiro desses passos é muito simples. Assim. A primeira etapa é sentir. Né? Sentir. Como eu já falei lá atrás, eu chamava o que a gente faz de sentir e fazer sentidos. Né? E aí a primeiríssima coisa que vai se articular numa outra coisa, que é o descrever o que sente, mas a primeira coisa é poder sentir, né? Então, parte do nosso trabalho o começo do processo da autoescrita é um processo de poder sentir e olhar para você mesmo sentindo. Via de regra, a gente, falando de uma maneira bem simples, a gente não quer sentir coisas ruins, né? É ruim sentir coisas ruins, então a gente se afasta delas. A gente tenta se defender delas. E quando a gente faz isso, é muito estúpido fazer isso, porque a gente não consegue identificar por que a gente está sentindo essa coisa ruim. Essa coisa ruim é um desvio homeostático, né? Então, se a gente se afasta disso, a gente não consegue fazer tudo que vem adiante desse processo que a gente vai falar hoje.
Então, a primeira coisa é poder sentir, especialmente as coisas ruins, as elevações de tensão, os desvios homeostáticos, a gente tem que poder sentir dor, né? A gente não tem que buscar a dor, não é isso, mas a gente tem que poder sentir, sentir dor, sentir coisas ruins, sentir angústia, sentir ansiedade, sentir medo, a gente tem que poder sentir. Não que a gente busque por isso, mas a gente tem que poder sentir e o que deriva daí é pensar coisas ruins também, né? Então, sentir raiva, pensar que quer assassinar alguém, a gente tem que poder fazer isso, né? Pensar que quer fugir, a gente tem que poder querer fugir. A gente não pode falar, não posso fugir, eu não sou uma pessoa boa porque eu quero matar alguém. Isso tudo, que é o processo de tentar não sentir o que sente, dificulta todo o processo. Então, tem um vídeo nosso aqui mais antigo um pouquinho, que é a falácia do autocontrole, se quiser, tem a ver com isso. Não faz sentido a gente querer evitar o que a gente sente, a gente não consegue fazer, e a gente faz um desgaste extra, e não funciona e a gente perde uma chance de pesquisa, né? Então a dor é fundamental para que a gente possa pesquisar. No final do ano, agora de 2023, eu tive umas coisas, umas bolas aqui estranhas aqui na minha cabeça, parte de trás da cabeça. E aí fiquei preocupado por fazer um exame, saber o que era. Né? E aí fiz lá uma ultra e tal, e aí a médica falou aquelas coisas que os médicos falam, não é nenhum achado importante, um achado importante acho que quer dizer câncer, né? Achado importante é uma maneira engraçada de falar. Mas enfim, não é, ela falou dói, eu falei dói, ela falou então, doer é uma boa notícia nesses casos, porque se fosse um achado importante não estaria doendo. São coisas que passam por baixo do radar, né? Porque não dói. E aí ela falou que a dor tem a ver com a inflamação, um processo inflamatório. Eu tinha uma linfonodomegalia reacional. Bom, mas e o que isso quer dizer? Porque eu estou contando isso? Porque doer tem uma função, a dor tem uma função. A dor é um sinal de que algo precisa ser feito, né? A dor é um sinal do desvio homeostático. Então, se a gente não pode sentir isso, todo o nosso trabalho que vem logo a seguir, que essa é a segunda parte desse primeiro passo, a gente não consegue sequer continuar, que é descrever o que sente, né? Então, para poder saber o que sente, eu sinto um aperto no peito, uma coisa assim e tal, uma aceleração, uma tensão, uma diminuição, uma fraqueza, um desânimo, tudo isso que a gente vai ter que descrever, poder olhar para o que sente, é fundamental para poder descrever, que essa é a parte B desse primeiro passo, sentir e descrever, né? Então, a descrição depende de poder sentir. Então, vamos descrever, e isso que a gente faz lá na autoescrita. É assim, eu estou sentindo isso, estou pensando isso, estou com uma dor aqui, estou com uma aceleração assim, estou com uma falta de vontade assim e tal. A gente vai precisar poder fazer isso, né? Isso é fundamental para o passo seguinte. Então, poder sentir para poder descrever. E aí o passo seguinte é tentar interpretar o que diabo é esse negócio que você está sentindo. E a interpretação vai ser aqui para a gente uma leitura a partir dessa taxonomia do Panksepp na versão do Mark Solms que a gente adapta aqui, né? Então, o Panksepp criou a neurociência afetiva com os 7 afetos fundamentais, o Mark Solms criou a neuropsicanálise fazendo uma releitura disso, com pequenas adaptações, e a gente faz uma releitura aqui da autoescrita com pequenas adaptações também. Mas a raiz do pensamento é a do Panksepp. Isso não é um consenso, cada pessoa aí teórico da neurociência afetiva, das emoções, vai apontar isso de uma certa maneira, mas a gente segue a linha do Panksepp, que eu julgo como a mais clara, assim, mais interessante para a nossa pesquisa. Então, a interpretação do que se sente vai se dar nessa categorização dos afetos, né? Então, é poder sentir, descrever o que sente, como sentir e descrever, e aí vem interpretar o que é isso que eu sinto, o que é isso que eu sinto. Interpretar, poder dizer o que é isso que eu sinto dentro da perspectiva da neuropsicanálise, que a gente usa aqui na autoescrita. Tem um vídeo aí embaixo que é o Manual Mínimo dos Afetos, mas na semana que vem, se tudo der certo, eu vou gravar um vídeo com um passo a passo de interpretação das emoções, para a gente saber o que é isso que a gente está sentindo, por que precisa saber o que é isso que você sente, para saber de qual desvio homeostático estamos tratando, de qual necessidade não satisfeita estamos tratando. Isso é uma coisa fundamental na autoescrita e fundamental sempre. Então, sentir, descrever para poder fazer uma interpretação do que você sente, né? E esses sinais, então, que tipo de pensamento que tipo de fantasia que tipo de sinal físico um aperto no peito, é uma taquicardia, uma contração, é uma tontura, uma falta de vontade, é um desarranjo intestinal. O que é isso que está acontecendo aí com você?
é fundamental para a interpretação e categorização nas necessidades emocionais. Então, eu sinto isso e deve ter a ver com aquilo. E aí isso vai ser importante para a gente, né, depois. Então, a gente vai pensar o que eu sinto, eu acho que tem a ver com essas necessidades que estão em desvio. Eu já posso adiantar que, de modo geral, a gente está falando da necessidade de ser amado que está em desvio, que causa algum tipo de resposta ineficaz, tipo medo de não ser amado, fujo do encontro, raiva por não ser amado, brigo no encontro, por aí vai. As variações estão aqui, como a gente sempre falou, inadequação, ideal do eu e tudo que deriva daqui. Mas a gente precisa conseguir interpretar o que a gente acha que está em desvio. Então, poder sentir, descrever, interpretar, tá? Então, essas são as duas primeiras etapas. A partir daí, a gente vai, quando, né? Como eu me sinto é o que a gente fez até agora, e quando são os episódios. Quando é na minha vida que eu me sinto assim? Então, a gente fez essa primeira interpretação aqui dos afetos, do que a gente está sentindo, e a gente vai, então, para o quando. E aí você vai, então, ter que tentar perceber quando é que você se sente assim. Na autoescrita, a gente faz isso com os episódios, de maneira roteirizada e organizada, é mais fácil, mas na sua vida você consegue pensar aí, quando que eu sinto essa angústia? Sempre, é o tempo todo, é de vez em quando e tal. E isso é fundamental para que, então, tentar ter clareza, né? Então, você tem que poder descrever o que você sente, pensar qual desvio homeostático você acha que está ligado a isso. A gente vai falar isso melhor no próximo vídeo. E aí seguir adiante para quando é que você se sente assim. Então, aquela minha história, né? De novo, como eu me sinto quando, né? E aí essa é a terceira parte, que é você tentar perceber quando é que você se sente assim. E aí você vai tentar formular uma hipótese do porquê que você se sente assim. Então, eu acho que eu não satisfaço a minha necessidade de ser amado nesses eventos, porque eu me sinto inadequado para qualquer encontro, por exemplo, né? Ou eu sinto que eu não sou amado como deveria, por exemplo, né? Outro exemplo. Então, esse é o porquê, essa é a quarta etapa. Se você constitui esse porquê você pode falar, mas será que é verdade? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que faz sentido essa minha hipótese do porquê que eu estou me sentindo assim? Posso te dar uma dica. Via de regra, dica do Manu. Via de regra, se nessa sua resposta do porquê que você está se sentindo assim nesses lugares, nesses locos, nessas situações, se a resposta é porque tem uma coisa de errado comigo, ou se a resposta é porque o mundo não se dá conta de como eu sou incrível, essas duas respostas estão erradas, né? Via de regra, tem um aprendizado constituído sobre você mesmo que não está adequado a este ambiente, né? Então, tem um descompasso entre o que você está fazendo, a sua alostase, e o ambiente no qual você está. Neste encontro que há um desequilíbrio, algo que não funciona, né? Não é porque você é errado, nem porque o mundo é errado, é porque existe um desencaixe entre a sua tentativa alostática e o seu ambiente. E é isso que a gente tem que tentar perceber. O que há de desencaixe, né? Então, esse porquê, por que essa sua tentativa de satisfação desse desvio que você interpretou ela é ineficaz. Então, veja, se a sua resposta tem algo de errado comigo ou tem algo de errado com o mundo, a sua resposta tende a estar errada, tá bom? Sim, em termos gerais, estou dizendo, né? Assim, para você entender. E aí, então, essa interpretação é o quarto passo, é o porquê. E aí, se a gente consegue compreender algum porquê, uma tentativa de compreensão, a gente vai seguir ao último passo, que é como mudar, né? Como mudar. E é a tentativa, né? É a tentativa de mudança, tentativa de transformação, que lá na autoescrita é a última etapa da autoescrita, a gente leva um tempão para chegar lá, a gente faz essa pesquisa com muita calma, acompanhando as repetições da angústia para compreender isso que faz essa não satisfação acontecer, mas em termos geral, assim, para entender, acho que dá para sacar. Então, o que fazer? O que fazer, a gente teria duas opções básicas, que é você revisar a sua tentativa ou mudar de ambiente, né? Vamos dizer assim, em termos bem básicos, são esses dois caminhos que são simplificações, no final das contas, de uma coisa que sempre acontece em dupla. Mas, bom, se você está tentando uma coisa e ela não funciona, a primeira coisa seria tentar outra coisa. Tentar outra coisa e ver se ela funciona. Se ela não funciona, mudar de lugar e tentar de novo. Então, estou sendo bem simplista, né? Isso tudo tem filigranas, é óbvio, né? Mas nessa última etapa é assim, porque eu estou fazendo isso que não funciona, então eu vou tentar de outra maneira. Se eu tento de outra maneira e não funciona, eu posso insistir, tentar de outra maneira, ou eu posso buscar um outro lugar.
Então, você tem um objeto de satisfação da sua necessidade em desvio, você está tentando uma estratégia, estou tentando ser o melhor para ser amado. Não funciona, quanto mais eu tento ser o melhor, mais eu não consigo ser o melhor, ou quanto mais eu consigo ser o melhor, menos eu me sinto amado por quem eu no fundo sou e não por quem eu estou fingindo ser. Não funciona. Então, a gente tem que tentar, como eu digo também sempre, experiências de fragilidade partilhada para ver se a gente consegue ser amado assim. Se não funcionou aqui, nesse ambiente, então eu tentei partilhar minha fragilidade e ela não funcionou com este outro aqui, não é aí que você vai conseguir o seu campo de satisfação da sua necessidade de ser amado e a formação do vínculo, está embaixo, sobre o qual a gente sempre fala. Tudo que eu estou dizendo está embaixo, tá? Tudo que eu estou citando que possa não ficar claro, está embaixo. Então, tentar revisar a sua hipótese e tentar buscar outros ambientes, né? São essas duas coisas que, no fundo, acontecem continuamente, sem parar. Mas a dica do Manu é assim, pensando que a gente está pensando em geral, apontando para a necessidade de ser amado não satisfeita, é a experiência de fragilidade partilhada. Aqui você consegue ou não consegue, você tem muito medo, você tem o que acontece que você não consegue partilhar, você tem uma expectativa de que o ambiente não vá acolher a sua fragilidade, o que é uma expectativa razoavelmente, faz sentido que ela tenha sido constituída ao longo da vida. Então, você tem como tentar mudar essa sua alostase, né, esse seu procedimento, e se você consegue mudar, consegue tentar de outra forma e esse ambiente não te acolhe, então a tendência é que você tenha que mudar de ambiente, né? Bem simplista o que eu estou dizendo, mas como o último passo é tentar diferente, de outra forma, e é como eu falo a citação lá do nosso amigo Samuel Beckett, tentar de novo, falhar de novo, falhar melhor. Eu falo tantas vezes que eu já não lembro mais como é que ele escreveu. Tentar, falhar de novo, falhar melhor. Acho que é assim o texto. Mas como eu falo, é tentar de novo, falhar melhor. Falhar melhor. E a gente tenta, né? Então a gente vai pro mundo do lado de fora, tentando fazer uma adequação, não no sentido de corrigir a sua inadequação que tem de errado com você, mas tentando estabelecer uma sintonia, uma conexão de interpretação entre o que você precisa e o que esse ambiente pode te dar. Esse é o princípio de realidade, no final das contas, né? Como é que eu consigo satisfazer o que eu preciso nesse ambiente no qual eu estou? Consigo? Não consigo? Até que ponto consigo? O que eu posso mudar na minha estratégia ou o que eu posso mudar no meu ambiente? E assim a gente vai. Então, esses 5 passos estão aí definidos assim como mudar, sendo esse último, né? Mudar a sua estratégia e mudar o ambiente. A gente vai falar bastante mais sobre isso, mas eu acho que essas 5 percepções aí são bem legais para você pensar, né? Primeira etapa, sentir e descrever, né? Esse é o passo 1. O segundo é o que é isso, que é interpretar o que é isso que eu estou sentindo em relação às necessidades emocionais. O terceiro é quando eu sinto assim, os momentos nos quais eu me senti assim, que você perceba a sua repetição. E nessa repetição desse quando eu me senti assim, por que isso aconteceu? Por que eu me senti assim? O que foi que fez isso acontecer? O que foi que fez a minha necessidade não ser satisfeita, né? Nesse ambiente, né? Era o ambiente, era eu? Em geral, eram as duas coisas. Via de regra, eram as duas coisas. E aí, como mudar é a última etapa. É tentar revisar o seu movimento alostático, sua tentativa, e em geral, revisar buscar outros ambientes. E aceitar que talvez ali, onde você queria ser amado, você não vai ser amado. Esse aqui é o mais duro. E aí a gente volta para o nosso bom e velho luto narcísico, né? A aceitação de que você não vai ter o amor incondicional onde você queria ter. Tá bom? Começamos o ano. Semana que vem eu vou fazer esse vídeo da interpretação dos afetos, se tudo der certo. E a gente segue, tá? Bom 2024, pessoal. Vamos em frente, coragem e é isso aí. Tá bom? Tchau.